Os assuntos, curiosidades e dados contidos na história são tão numerosos que seria impossível a qualquer historiador catalogá-los precisamente, mesmo porque muitos desses dados fogem à compreensão humana ou ainda são desconhecidos. É possível que nomes, datas e até mesmo certas histórias, da forma como a conhecemos, precise ser alterada ou reescrita devido a algum achado arqueológico que venha lançar luz sobre tal pessoa, data ou história que ainda permanece enigmática. Por esse principal motivo, é importante que o estudante forme uma concepção flexível que lhe permita adaptar seus conhecimentos às novas descobertas. Assim, procedendo, tenho certeza que seu crescimento fluirá ascendentemente. A história apresentada em cada período é montada dentro de uma estrutura que contém 5 importantes etapas que progridem na medida em que o estudo se desenvolve. Cada etapa, em particular, deve ser bem compreendida, pois fornece o contexto do período em questão. É importante não prosseguir sem antes ter compreendido bem cada etapa, pois a dúvida em uma parte da história é obstáculo para compreender o contexto por vir. O contexto de cada período, construído em 5 etapas, é a forma didática que o IPS aplica às lições de história da Igreja. Essa forma de ensino é prática e se ajusta bem ao ensino da história. Através deste método, o aprendizado torna-se dinâmico e preciso, encurtando o tempo que se gastaria em aprender na forma tradicional de ensino. As 5 etapas que juntas fornecem a estrutura de cada período são: Primeira, comentário. O breve comentário inicial, juntamente com o gráfico que sintetiza o período, tem como objetivo situar de imediato, dando rápidas, porém importantes informações para que o estudante caminhe no restante da estrutura já pré-concebido. Segunda, localização. Essa etapa fornece o contexto geográfico do período, os principais locais e cidades, impedindo-nos de iniciar uma viagem sob itinerário desconhecido. Terceira, história. É nessa etapa que estão as narrativas e o contexto geral do período. Essa parte também pode ser classificada como corpo do período. Quarta, lições. Muitas são as instruções que podemos encontrar em cada período. Assim, essa etapa sugere algumas delas, demonstrando que em cada época, por mais sombria que tenha sido, possui lições profundas para a vida cristã. Quinta, curiosidades.
Nessa etapa, é possível encontrar informações diversas, que à primeira vista pode parecer avulsas e desnecessárias. No entanto, elas ajudam a complementar o conteúdo de forma geral, fornecendo importantes informações adicionais de cada período da história. Outra importante informação com respeito ao conteúdo do presente material é que ele foi construído livre de interferência denominacional. É importante citar este fato, especialmente para que o estudante saiba de antemão que, em alguns períodos da história, torna-se inevitável não citar o nome de certas religiões e os fatos que a envolvem, mesmo que tais fatos sejam verdadeiras aberrações. Nisso, não está implícita alguma forma de partidarismo ou de proselitismo subliminar, porém antes, a fidelidade histórica. É importante dizer que diversas vezes a Igreja caminhou distante da sua real finalidade, praticando coisas inconcebíveis. E isso não podemos e nem devemos ocultar, pois são peças irremovíveis da história. E não citá-las é privar da verdade os que desejam a verdade. A despeito dos argumentos contrários com relação a muitos fatos descritos nesse trabalho, é possível concordar num ponto: a Igreja foi projetada e instituída por Deus. Essa verdade é irrefutável e soa como um grito aos ouvidos daqueles que em nossos dias têm questionado a existência da Igreja. No que tange ao seu aspecto místico, ela foi então iniciada no coração do Criador. Essa lição precisa ficar clara, pois é a forma mais exata para descrever sua origem. É notório que as edificações da antiga aliança, usadas para o culto dos hebreus, eram tais como figuras, ou ainda símbolos do que havia de vir, ou seja, a Igreja. E isso tanto no aspecto de edifício como no humano. Assim, o caráter da Igreja torna-se duplo, como edifício onde os santos se reúnem, e também como o coração de cada um dos santos. Este estudo, que nos leva de volta às origens da Igreja e acompanha sua trajetória, é, em suma, um retorno aos ditames da fé em Cristo. Pois lembre-se, ele continua e continuará sendo o cabeça dessa instituição. Nesse ponto, é bom dizer que, por mais falhas que ela tenha, vale lembrar que isso não se dá pelo seu caráter divino, mas sim porque ela abriga o humano. Nesse ponto, concluímos que, apesar das inúmeras falhas, ela continua sendo a última resposta de Deus para esse mundo que sofre. Por mais que isso soe contraditório, não existe nenhuma outra instituição fundada ou coisa que Deus usará como meio de aperfeiçoamento dos salvos. Contrariando os prognósticos seculares sobre o definitivo fim da Igreja, a verdade é que, à luz dos oráculos divinos, ela continuará a existir para todo sempre, pois seu caráter é eterno. Hoje, o Senhor se encontra com ela, porém um dia ela se encontrará com Ele para sempre. Acredito
que o que até aqui foi mencionado e esclarecido servirá de ponto de partida para que você inicie esse maravilhoso estudo. Espero que você extraia dele o máximo que puder e que o mesmo seja um incentivo a que você continue crescendo nessa disciplina. Meu último desejo é que você compreenda que a história da Igreja continua através da sua vida. Por isso, viva de modo a marcar sua geração e nunca manchá-la com um testemunho fraco no exemplo. Desejo que você deixe marcas profundas neste mundo, para que outros possam segui-lo e, em se fazendo isso, se encontrem com o construtor da história. Que Deus te abençoe. Curiosidades históricas. O ensino neotestamentário revela que hoje o Israel de Deus é a Igreja. O Novo Testamento também ensina que o ajuntamento dos salvos torna-se a família da fé, rebanho do Senhor Deus e noiva de Cristo. Através dos evangelhos, passamos a ter o entendimento de que somos luz e sal da terra. Por meio de Jesus Cristo, somos a pura e imaculada Igreja de Deus. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus.